Oi, galera do programa Faniquito, vocês nem imaginam quem que eu vou entrevistar hoje. Pois é, o feitiço virou contra um feiticeiro. Porque ele entrevista todo mundo, nossa, já fez várias entrevistas, já participou de vários eventos, uma pessoa muito querida. A gente já teve uma briguinha no passado, mas a gente ficou de bem, sabe? Porque a gente é do bem, né? Tanto eu quanto ele. E amigos, né? Brigam mesmo, né? Bom, ele é uma pessoa muito especial e olha só que surpresa e que alegria minha. Olha aqui! Olha só, gente! Quem que vai hoje, né, ser entrevistado pela Patrícia Heroles, né? Porque ele entrevista todo mundo, mas nunca ninguém entrevistou ele. Do jeito que eu vou entrevistar hoje, não. Walter Rodrigues, leia-se Sala de Visitas, né? Que tem um programa aqui no mesmo canal do Faniquito. E parece também que você está com um programa na TV comunitária. Tudo bem, Walter, querido? Posso pegar o microfone? Vai, se quiser. Patrícia, olha, meu amigo telespectador, sabe quando você espera e acaba alcançando? É justamente isso que eu queria, um dia aparecer no programa da Patrícia Heroles, porque ela manda na cidade. Não tem quem não gosta da Patrícia por algumas coisinhas que ela tem. Ela mostra uma calçada quebrada, ela mostra uma festa, tudo. Ela se liga em tudo, mas ela não deixa ninguém segurar ela pelo pé, não é isso, Patrícia? Só que você tá querendo disfarçar aí, mas hoje é... Não tô querendo disfarçar, não. O que eu tô falando é a pura realidade. Quer dizer, porque desde o tempo lá do fatídico Canal 19, né? Que você você abdicou, saiu e falou, eu vou lutar sozinha. E tá aí, eu vou uma vencedora. Obrigada, amor. Você é um fofo, né? Muito bom escutar isso vindo da sua pessoa, de coração. Mas não começa a me enrolar, não, porque hoje é você que é o entrevistado. É Walter Rodrigues. Esse é o seu nome inteiro? Não, meu nome todo é Walter Rodrigues de Andrade. Eu uso mais o Rodrigues porque é aquela história de paixão de mãe e paixão de pai, né? Andrade era do meu pai, mas a dona Emiliana, que era minha mãe, é Emiliana Rodrigues de Andrade. Então eu gostava muito mais da minha mãe do que do meu pai, embora eu gostasse dos dois, né? Mas eu adotei o Rodrigues por causa disso. Agora me fala, você nasceu em Mogi? Não, eu nasci em Presidente Prudente faz tempo, hein? Faz tempo. Quanto tempo em Mogi? Mogi, eu tô aqui desde 67. Eu vim parar em Mogi pela antiga Eletro Radiobras. Trabalhou na Eletro? Trabalhei na Eletro 23 anos. Trabalhei 23 anos. Eu entrei lá na Eletro em 1967, por aí. E aí, como naquela época, para você ganhar comissão boa, era inauguração de loja. Então eles estavam pleiteando para inaugurar uma loja aqui. Foi a primeira loja da Eletro Radiobras que saiu para o interior de São Paulo. Agora eu vou te falar uma coisa, viu, Patrícia? Quem lembra da antiga Eletro Radiobras, punha o shopping no bolso, não punha? Eu precisava pegar o microfone, e eu não era o gerente ainda na época, mas eles pediam para que eu fizesse. Eu pegava o microfone e pedia para o pessoal desculpar, mas nós precisávamos fechar a loja. Então ali passou a ser o grande ponto de encontro dos mogianos. Eu lembro muito da Eletro Radiobras, muito. Bons tempos. E eu ainda dei sorte, porque naquela época foi quando começou a sair TV a cores, uma série de coisas. E olha, eu devo muito do meu conhecimento em Mogi daquela época da Eletro, porque naquela época da Eletro ninguém trocava mercadoria, mas eu trocava.
E coisas assim, sabe? E você compra... Não era normal, Patrícia, você comprar uma TV a cores por 7,5 conto, chegar na sua casa não funcionar e não trocar. Então, eu, por aí, seguindo esse caminho aí, eu acabei me dando bem. Fala uma coisa, você é casado, filhos, netos, fala um pouquinho da sua vida. Eu sou casado. Pessoal. Sou casado com a Margarida. Com a Margarida, eu tenho a Carla. Mas lá para 1900 e nada, lá atrás, sabe? Eu casei. E como eu sou que nem você, eu casei porque ela estava grávida. Entende? Não é, eu não amava ela, sabe? É aqueles troços assim, daqueles lances, né? E ela ficou grávida e me impressaram, me puseram na parede e eu fui obrigado a casar. Aí nasceu o Valtinho. Mas eu já não estava muito afim de continuar, sabe? Aí eu acabei dando no pé. Aí eu vim embora para Mogi não, para São Paulo e tal, e eu conheci a Margarida na Eletroradiobras. Porque tinha uma equipe daqui que eles estavam indo em São Paulo para fazer treinamento. E eu, de repente, eu me engracei com a Margarida e nós acabamos casando. Tá quanto tempo? Temos 45 anos juntos. Mas ela é uma fofa, né? Quero mandar um beijo pra você, viu, Mar? Você é uma fofa, é muito educada, muito meiguinha, muito carinhosa quando me encontra, muito fofa. Agora me fala uma coisa. Então, do teu primeiro relacionamento, você teve o seu filho, parece que ele é... A Solange e o Walter. A Solange e o Walter, lá em Presidente Prudente. Lá em Presidente Prudente. O Walter é o que faleceu. É o que faleceu, com 48 anos. Bom, aí você conheceu a Margarida e com ela você tem sua Carla, é isso? A Carla, que é tradutora, intérprete, e hoje ela está na FATEC. Ela dá aula na FATEC aqui em Mogi, em São Miguel. Ela é uma... Já tem neto? Tem a Isabela. Tem 3 aninhos. Sua paixão? De fato. Porque, a bem da verdade, os outros netos que eu tive, eu não tive como curtir. Porque a família da primeira esposa não deixava eu me aproximar muito. Azar de quem? Eu sei que a Isabela está muito feliz com o avô Walter. Walter, me fala outra coisa aqui. É verdade que você já foi jogador de futebol? Fui. Eu joguei no Corinthians de Presidente Prudente. Detesto o tricolor, porque era uma rivalidade danada Prudentino e o Corinthians, né? Mas eu sempre joguei no Corinthians, lá de Presidente Prudente. E joguei numa época boa no Corinthians. Eu cheguei a jogar 15 minutos contra o Pelé. Em 1960 e uns quebradinhos lá. O técnico me chamou e falou assim, você vai entrar agora. Eu entrei, faltavam 15 minutos, então eu joguei 15 minutos contra o Pelé. E esse jogo estava 0-0, mas o Negrinho era danado. Quando faltavam uns 4 minutos para terminar, ele fez o gol, nós perdemos de 1-0. E aquele resultado serviu para que a gente saísse da divisão maior do futebol de São Paulo. Agora, é verdade que você já trabalhou em zona? Em zona, é verdade? Zona? Em zona, na zona, não é na zona azul, na zona mesmo, com as mulheres lá. Não. Eu tô sabendo. Não é trabalhar com as mulheres assim, não. Mas na época que eu tinha, antes do meu primeiro casamento, tinha eu, o Haroldo e o Graminha. O Graminha era um turquinho, que o pai tinha dinheiro assim, a rodo, sabe? Então a gente sempre tinha aquele negócio de frequentar. Nós frequentávamos a zona, a gente ia lá pra zona. Dava umas 11 horas da noite, a gente ia pra lá e tal. E aí apareceu um dia um bicha. O cara era bonito, um negrão, um gordo, chamado Jaime. E nós estávamos conversando, ele falou assim, vamos montar um balé? Como montar um balé? Você já foi gay também? Não, escuta só. Vamos montar um balé? Vamos. Mas quem que vai ensaiar as mulheres? Então tinha um local lá em Presidente Prudente, porque as mulheres ficavam na casa. Até 2 horas elas tinham que fazer sala. Depois elas estavam liberadas. Aí o Jaime juntava, ele reunia 25 mulheres e levava lá para um tal de Rufe Rodoviária, no salão, e lá ele ficava ensaiando as mulheres. Aí nós montamos um balé. Mas elas dançavam bem, era show mesmo. Assim. Você ajudava, então? Isso. Não, eu participava assim como
bailarino? Não, eu era, como é que eu poderia dizer? Dirigia. Eu dirigia, eu era um mestre de cerimônia daquilo lá. Então, quando a coisa pegou, eu saí, fui para Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, Paranaguá, fechar contrato para apresentação do balé. E naquela época, a Boate El Morocco de Santos estava para ser inaugurada. E eu fui lá e fechei um contrato para que esse balé que nós tínhamos fosse participar da inauguração dessa Boate El Morocco em Santos. E naquela época tinha um tal de Pardim, que era um verdadeiro homem show, sabe? Era um cara da noite mesmo. E aí nós ficamos no Paraná, fazendo shows. E quando nós devíamos voltar para São Paulo para inaugurar a Boate El Morocco em Santos, a maior parte das mulheres morava em São Paulo. Quando o trem chegou na Estação da Luz, desapareceu, acabou o balé. Cada uma foi para um lado. Entendi. Aí eu fui obrigado a ir a Santos, conversar com o Carlan, que não era mais possível fazer a inauguração por causa disso. Então são fatos assim que corriqueiros, mas que eu aprendi muito, sabe? Porque eu vou falar uma coisa para você, Patrícia. Eu sou de uma época que a mulher ficava grávida, o pai tocava de casa. E dizia ainda assim o seguinte: você me desonrou. Pô, o cara não comeu ele, comeu a filha dele, pô. É ou não é? Então, como me desonrou? Então, eu acho que o momento que o pai mais tem que dar carinho pro filho ou pra filha é quando ela tá grávida, que o cara desaparece e larga ela na metade do caminho. Naquela época, né, inclusive desquitadas eram consideradas mulheres Já era caso de polícia, vagabundas. Né? Nossa senhora, eram taxadas assim que... Mas olha, Ainda bem que mudou, né? Mudou. Fala do circo. Peraí, não posso esquecer. Circo! Também. Trabalhou na zona, já trabalhou no circo. Me conta a história de circo aí. Que negócio que é isso? Trabalhou em circo também? Trabalhei no Circo Garcia. Famoso. Eu estava, em 1965, eu estava em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu estava vendendo títulos de um hospital lá, né? De uma empresa lá de Presidente Prudente. E nisso eu encontrei com o Cabeleira na rua. Ele falou: ô Teixeira, o que você está fazendo por aqui e tal? E eles me chamavam de Teixeira, porque a primeira peixaria de Presidente Prudente foi da minha mãe. Aí ficavam me chamando de Teixeira. Eu falei: eu tô aí vendendo os títulos. Ele falou, eu falei: e você? Ele falou: tô aí com o Circo Garcia. Eu falei: não diga. Ele falou: vai. Ele falou: vamos lá, porque eu tô precisando de gente lá. Aí eu fui lá ver de tarde e tal. E a dona Catarina era uma mulher que valia por 1000, sabe? Ela cuidava de tudo e tal. Aí ela me chamou assim e falou: você vem de noite trabalhar na bilheteria aqui pra gente? Porque nós estamos com falta de pessoal. Eu fui. Trabalhei dois dias na bilheteria. Aí os circos, antigamente, eles apresentavam peças, né? Teatro. Então, Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo. Aí, de repente, me puseram aquele chapeuzinho daqueles cara do tempo do Nero lá, sainha, aquela sapatina de trancinha e tal. E o Cristo na cruz, eu que dava, quando ele pedia água, eu que dava sal com vinagre para ele. O pessoal da plateia quase me linchava, viu? Nossa Senhora. Você devia ser bem bonitão, hein? Porque você é um coroa bonito hoje, né? Imagina ele jovem, hein? Um gato. Essa minha passagem pelo Circo Garcia foi uma das coisas mais gostosas da minha vida, sabe? Porque o pessoal do circo é um pessoal idôneo, honestos, que são dedicados e tudo que eles falam para você, Patrícia, eles cumprem, sabe? Então foi uma passagem maravilhosa. Como também eu tive uma passagem no circo do Nhopai. Quem era Nhopai? O Nhopai que criou aquela música: que beijinho doce ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Eu contava pra minha filha essa música, ela adorava. Então, aí foi quando começou aqui em São Paulo. Essa época eu estava em Presidente Epitácio. Sabe quem que é
Então, o momento da música. Sabe quem era a dupla que cantava num desses momentos? Mariano e Caçulinha. O Caçulinha, a sanfona dele, o acordeãozinho dele era desse tamanho assim, pequenininho. O Caçulinha, nós convivemos lá há muito tempo. E eu confesso para você que eu não consegui encontrá-lo mais, sabe? Mas ele era um menino de ouro também. Agora, já nesse mesmo assunto, rádio, né? Eu sei que você fez rádio há muito tempo, fala um pouquinho. Mas aí já estava em Mogi, é isso? Tava em Mogi e estava na Eletro Rádio Brás. Aí o Nivaldo Marangon, o Paulo Marques, finado Paulo Marques, um dia foi lá na Eletro e falou para mim assim, disse que você jogou futebol, então você não quer montar uma equipe de esportes? Eu falei, quero. Topo, sim. Aí eu montei uma equipe de esportes. E as pessoas falavam para mim, pô, mas você vai encarar a equipe da Metropolitana, tem o Arnone, Zé Benedito, Alberto Claro, um monte de cara bom, um peso pesado, né? Eu falei, não sei por que eu não vou. E meti os peitos. Nessa época, o Nivaldo falou para mim assim, o que você precisar, eu vou te ajudar. Eu falei, bom, então tá bom. Nós transmitíamos jogos. O Totti sempre foi um cara assim fenomenal, sabe, o Patrício? Ele nunca chegou e disse assim, vocês estão gastando muito ou estão gastando pouco. Totti da Zambiagem, né? Leia-se o Grupo Diário de Mogi. Terreno da Zambiagem. E tem outra. Na Eletro Rádio Brás, todas as compras do Totti, eu que fazia. Eu que fazia tudo. Ele falava, preciso de uma geladeira, manda entregar. Eu mandava. Tudo assim. Depois ele dava o cheque, dependendo da ocasião, fazia até um carnezinho e a gente pagava em 3, 4 vezes e tal. E comecei a mexer com o esporte. Na rádio? Na rádio. Na época, qual era o nome da rádio? Na Rádio Diário de Mogi. A Rádio Diário de Mogi. E na época, a minha equipe, a nossa equipe de esportes, passou a ser uma das melhores da região. Tanto que o Arnone veio trabalhar comigo, o Zé Benedito comentou jogos na Diário. Enfim, nós acabamos tomando conta da cidade, modéstia à parte. Tá aí, o que eu estou falando não é mentira. Tem Edmo Anderucci, Pedrão, João Pedro de Miranda, quem mais? Um monte de gente aí da época. Modéstia à parte, eu era bom nisso aí. Eu já fiquei sabendo, por isso que eu perguntei. Eu não tinha papa na língua, o que eu tinha que falar, eu falava, fazia minhas críticas, sabe? Cansei de, 3 vezes que eu cheguei na minha casa depois de jogo, tinha técnico no portão da minha casa querendo brigar comigo. Mas você tá me criticando, você quer que eu perca o emprego? Eu falei, arruma o seu time que eu vou elogiar, que eu vou passar a falar bem. Quanto tempo esse programa durou? Esse programa durou de 73 até 92. Tudo isso? Todo esse tempo. E agora vem cá, por que acabou o seu programa de TV, programa de esporte de TV? Patrícia, você esteve lá, você sabe como é que era aquilo lá. Redetel Vivo. Aquilo era uma casa de louco, né? Pra você trabalhar, porque você não sabia com quem você falava, com o que você fazia, mas aquele programa de esporte na TV estava indo bem. E tem gente que até hoje me cobra. Tem gente que até hoje fala, você não vai voltar com o programa de esportes? Não dá, porque, se você não sabe, não é fácil fazer TV. É uma grana danada. E depois tem outra, eu vou fazer TV, eu vou fazer um programa de esporte na TV, na net, que horas? Não tem horário, né, Patrícia? Então, foi por isso que eu parei lá com o programa de esportes no Canal 19. Agora, se aparecer uma oportunidade, eu volto a fazer, sim. Você gosta? Volto a fazer porque eu gosto, acompanho o esporte. E o que você me perguntar do esporte ainda hoje, eu falo para você. Eu presto atenção, assisto o programa de esportes, leio o caderno de esportes. Então eu tô por dentro de tudo isso aí. Walter, você não tem formação, né? Sim, você não estudou. Você é autodidata. Eu sou autodidata, mas eu sou jornalista porque eu aproveitei aquela colher de chá da juíza, que ela falou que para ser jornalista, para ter o MTB, não precisava ter faculdade.
E aí eu entrei no Ministério do Trabalho. Eu tenho o meu MTB 32036. E a maçonaria? Vejo, né? Quanto tempo que você está na maçonaria? Antes disso, me mata uma curiosidade. Eu sempre vejo esse seu, nem sei se pode pôr a mão, eu vejo esse trem aqui coloridinho, parece que é de pai de santo. Que é isso aí? Alguma religião? Eu sempre tive curiosidade de perguntar para você. Não é bem uma religião. Eu aprendi a respeitar já desde o tempo do padre Sarrion, lá em Presidente Prudente, que ele dizia o seguinte, que você tem que respeitar o modo de ser de cada um e aquilo que ele leva como fé. Então, eu tenho fé num bocado de coisinhas, sabe? Que eu não vou me prender aqui a falar para você. Mas eu carrego isso aqui mesmo como um talismã. Como um talismã. E aqui, ó... Esse pretinho aí. Quando eu nasci encapado. Tinha uma pele por cima, uma pelezinha assim. Eu não sei dizer. E um boticário que tinha em frente da minha casa chegou em casa e viu e falou assim: Emiliana, que era minha mãe, né? Esse menino precisa tirar essa pele. E isso aí que foi tirado, os antigos tinham mania de fazer um patuá para cada um da família que diz que dá sorte. Então, o caminho é esse, por isso que eu carrego isso aqui. Agora, também tem uma coisa, meu Patrícia. Eu acredito em tudo e em todos. Cada um na sua maneira, cada um de um jeito. Mas qual a tua religião? Eu sou católico. Porque quem olha assim, pensa que se você é o bandista, alguma coisa... Você não pode ser só católico, porque tem muita gente. Então, você precisa abrir um pouquinho de espaço para arrumar um lugarzinho para você. Se eu contar aqui... as graças que eu já alcancei com São Judas Tadeu, você chama a polícia, manda me prender, manda me internar, porque você fala, esse cara tá louco. Não, eu acredito. Porque ele me deu tudo que eu tenho, viu, Patrícia? Tudo que eu tenho me foi dado através da minha fé com São Judas Tadeu. E antes de você terminar esse programa, que eu sei que vai demorar um pouco ainda, eu quero voltar no assunto da rádio. Por que eu quero voltar no assunto da rádio? Porque em 1990, o Totti me chamou e falou para mim assim, traz sua filha para trabalhar aqui. Eu levei minha filha para trabalhar lá. Aí, traz seu filho para trabalhar aqui. Eu levei meu filho para trabalhar lá. Nessa época, minha irmã lá em Presidente Prudente estava com câncer, então a cada 20 dias eu ia lá para ver minha irmã. Ia lá para ver minha irmã. O Totti me chamou e falou, vai e fica lá e não esquenta a cabeça com isso aqui não. Nós cuidamos disso aqui. E, infelizmente, o meu filho e a minha filha não souberam cuidar. E eles acabaram enfiando os pés pelas mãos lá, sabe? E eu acabei deixando a rádio por causa deles. Mas não sei se o que eu vou falar aqui é a realidade. A confraria do Totti, lá no sítio dele, algumas pessoas me disseram o seguinte, que eu não deveria, que o Totti acha que ele foi precipitado quando eu saí da rádio, que ele deveria ter me segurado lá. E eu vou falar uma coisa para você, Patrícia. Se o Totti me segurasse lá, ele não tinha vendido a rádio dele. Ele não me deu um direito assim de defesa, pelo menos, sabe? A coisa foi mais ou menos no vapt-vupt, então eu acabei deixando a rádio. Mas eu garanto para você o seguinte, homens igual o Totti, aqui dentro de Mogi das Cruzes, são poucos. Poucos mesmo, porque esse é um homem que podia virar essa cidade de perna pro ar se ele quisesse. E, no entanto, ele fica lá no cantinho dele, sossegado, não enche o saco de ninguém. Muito simples, muito humilde. Não, então, eu me lembro uma vez, ó o que o Totti comentou comigo uma vez. Ele falou, Walter, tem hora que eu tenho vontade de sair daqui
ir para um lugar assim que nem aonde o Darwin mora, porque o Darwin mora no Embaú, só tem uma rua. Ele falou, a minha vontade era sair e num lugar onde ninguém me conhece, encher a cara de vinho e ficar lá à vontade, sabe? E de fato, o Totti, ele deve sentir essa necessidade, porque ele não tem sossego. Onde ele vai, aquela badalação. Mas quando ele quer sossego, ele vai lá pra chácara, né? Que é onde ele tem a paz dele. Eu sei que eu fiz recente uma entrevista com ele, que foi muito legal, ele se emocionou, eu também. Posso falar para você uma coisa, Patrícia. O Totti é uma excelente pessoa. É uma excelente pessoa. É o que eu posso falar para você, viu, Totti? Ele é um fofo também. Eu sou suspeita de falar com ele, que eu sou muito apaixonada nele. Eu acho ele uma pessoa muito especial. Um ser humano muito raro, assim. O caráter dele. Gosto, apesar do jeitão dele, assim, meio serão, né? Não tem seu estilo. Mas eu gosto também, tenho muito carinho por ele. Um beijo, Tati! Beijo aí pra você, querido. Agora, maçonaria, quanto tempo na maçonaria? 37 anos. Quando eu entrei na maçonaria, minhas irmãs vieram lá de Presidente Prudente para que eu não entrasse. Porque ela falou assim, o dia que você quiser sair, eles não deixam, eles vão te matar. Ignorância. Mas... E essa ignorância permanece até hoje com uma pá de pessoas aqui na cidade, tá? Tem gente que acha que nós, na maçonaria, temos um chicote e que nós batemos no Cristo, que é para poder entrar. E tem mais. Falam cada asneira assim que não... É por falta de conhecimento, por pura ignorância, né? Por pura ignorância, porque, olha, para você ter uma ideia, e você, meu amigo telespectador, você que, por exemplo, tem alguma dúvida a respeito da maçonaria, você tem uma Bíblia na sua casa? Tem. Então, abre essa Bíblia no Salmo 33. Leia esse salmo. Porque nós, na maçonaria, nós não começamos as nossas sessões sem antes abrirmos a Bíblia e lermos o Salmo 133. Ele diz mais ou menos assim, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, coisa mais ou menos nesse sentido aí. Agora, a maçonaria faz coisas maravilhosas, viu? Muito, muito, muito. Eu sei. Eu só acho assim, muitas vezes as pessoas generalizam e não podem. Do mesmo jeito que são seres humanos, tem na Igreja Católica, tem no Espiritismo, tem em qualquer lugar, né? Tem pessoas boas e tem pessoas também ruins. Então, não pode, né? Você vê padre que... Pega aí o padre Rosa, né? Como é que é? Rosa, né? João Rosa. Que homem maravilhoso, que homem que não dá pra falar nada, não dá pra falar isso aqui na vida do cara. E você vê padres aí, até agora, esse aí que roubou lá no Vaticano, padre que pega meninos aí, né? Tem um nome isso, como é que chama? Pedofilia, né? Padre pedófilo, que já foi manchete em jornal, em televisão. Então não pode generalizar. Em todos os lugares tem gente boa e tem gente também que falta um pouquinho de caráter, não é verdade? Então, muitas vezes... A perseguição do catolicismo em cima da ordem maçônica tem uma série de variantes, mas uma delas é que antigamente padres se reuniam e chamava você, eu, o Tiago, as pessoas... O que você quer pedir o que para Deus? Eu quero pedir saúde, quero pedir não sei o quê. Bom, então você traz 2 carneiros. Você traz isso. Quer dizer, havia uma cobrança para que os padres pedissem para Deus como se eles fossem donos absolutos desse poder de pedir as coisas para Deus. Aí um dia, um cara lá estava vendo... Ele falou, não, isso aí não pode continuar. Ele chamou as pessoas e começou a fazer as reuniões dele junto com o pessoal. Vamos ajoelhar aqui, vamos pedir para Deus isso, vamos pedir aquilo e tal. Então, acabou aquela avalanche de pessoas que procuravam a Igreja Católica para fazer esse tipo de pedido. Por isso que daí surgiu essa perseguição do catolicismo
atrás da maçonaria. Eu nem sabia que havia essa perseguição. O que assim, eu ouço falar da maçonaria é que parece que... Aí vou usar o meu termo, né? Que é uma frescurite danada para poder entrar, para quem quer entrar. Só isso, assim, de coisa de ruim. Até aí eu já vi falar do kardecismo, do espírita, do catolicismo, da Umbanda, é que eu te falei, entendeu? A única coisa que eu já ouvi falar é que é muito difícil para você conseguir entrar, né? Para entrar na maçonaria, você tem que ser convidado. Se você não for convidado, você não entra. E tem lá uma série de exigências, viu, Patrícia? Tem, porque... Precisa ter também, né? Porque... Tem que ter, porque... Mesmo tendo, já... Você não entra no Lions à toa. Você não entra num Rotary à toa. Quer dizer, hoje já baixou um pouco a bola. Mas, antigamente, para você ser sócio do clube de campo, você tinha que ter uma ficha imaculada, senão você não entrava. E vários clubes que tem por aí. Você vê, no Paulistano em São Paulo, hoje, há pouco tempo eu estava vendo o Ronaldinho fazer um comentário, se você não comprovar uma renda de 150 mil reais mensal, você não entra. Tá? Então, só isso? É só isso. Ah, meu Deus do céu. E nós vamos dar uma paradinha agora, vamos para o intervalo e a gente já volta aqui com o Walter Rodrigues, né? Leia-se Sala de Visita, que eu quero perguntar um pouquinho a respeito da sua doença, né? Da hepatite, né? Que eu sei que você sofreu muito com ela e eu queria saber como que tá hoje. E a gente já volta, rapidinho. Voltamos aqui com o querido, né, apresentador Walter Rodrigues, leia-se Sala de Visita, né? E estou muito feliz de estar penetrando um pouco mais na intimidade, né, na vida de Walter Rodrigues, muitas coisas que eu não sabia. E eu estava perguntando para ele sobre, né, antes do intervalo, que eu sei que você, não sei se tem ou teve hepatite, você já sofreu muito com essa doença, né? Fala um pouquinho da história dessa doença, né? Que... Qualquer doença pega você assim no contrapé. Quando eu jogava futebol, normalmente, para você ter um pouco mais de resistência e tal, a gente tomava glicose ou tiaminose na veia no vestiário, antes de entrar pro jogo. E era aquelas seringas grandes de 20 cc, só que aquela agulha e aquela seringa era utilizada em todo mundo. Tal, mas só lavava ali na torneira e bom, desses 23 que nós tínhamos na época lá, 11 nós adquirimos o vírus da hepatite C. A C é mais, desculpa a ignorância, mas a C é a mais perigosa? Como é que é? A C ela é silenciosa, é a que provoca, se você não cuidar, vira câncer, cirrose. Então é a braba mesmo. Ela é terrível. E aí, um dia eu fui fazer um exame de sangue, aí foi constatado que eu era portador do vírus da hepatite C. Olha, é um tranco, sabe, Patrícia? Porque você fala para uma pessoa, não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Até que eu descobri um médico muito bom e ele começou a me orientar, começou a me atender. E você tem que fazer um tratamento, você faz uma quimioterapia. Através de um medicamento que chama interferon. Isso quando foi? Isso faz uns 10 anos atrás aí. Para você ter uma ideia, na quarta aplicação desse interferon, eu pesava 84 quilos, passei a pesar 62. E todo mundo, hoje, depois que passou, todo mundo falava, Valtão, a gente já estava até rezando para você, porque a gente achava que você não ia ficar mais, que você ia embarcar e tal. Agora, a hepatite C, eu descobri um grande médico, o Dr. Sérgio Mias. Esse homem realmente é uma sumidade. Hoje, uma consulta dele é R$900. Para você ter uma ideia da consideração que ele teve comigo, nós temos assim um relacionamento muito bom, ele não me cobra um tostão de consulta. Que Deus abençoe ele, né? E ele me atende assim para valer. Aí eu comecei a tomar esse interferon,
E aqui, alguns laboratórios aqui da cidade, quando aparece casos que eles constatam lá que a pessoa que está lá fazendo exame é portador do vírus da hepatite C, eles me telefonam e falam: Walter, você conversa com a Patrícia? Eu converso. O que é? Não, nossa, ela está desiludida porque ela tem o vírus e ela acha que a vida dela acabou e tal. E você é o que a gente tem como exemplo. E eu tenho atendido. Agora me fala, mas tem cura? Você ainda é portador? Como é que é? Você tem o tipo de vírus 1, 2 e 3. Esse tipo de vírus é um perigo. O 1, ele arrebenta a boca do balão. O 3, você consegue tratamento. O 2, você consegue tratamento. Então, o tipo de vírus que eu tive era o 1, violento. Mas eu fiz um tratamento tão bom, que eu nunca mais tive nada. Mas era um sofrimento esse tratamento que eu lembro, né? Tinha umas reações. Assim. Você nem imagina. Dá dor na bunda, dói a bunda, dói. Eu tenho que rir. Dói a nuca, dói o tórax. Você fica inútil. E comida, você olha assim, Deus que me perdoe, sabe? Mas dá nojo. Reação da química, né? Nossa, você não consegue comer. Agora, hoje não. Você vê, por exemplo, há quanto tempo que foi descoberto que eu era portador desse vírus? E graças a Deus estou tocando minha vida aí. E tem outra. Tratamento não faz mais, você deve fazer só umas... E tem outra. Você que porventura é portador do vírus da hepatite C, ela só é transmissível com transfusão de sangue. Sexo, beijo, nada disso você corre o risco de pegar o vírus da hepatite C. E quem diz isso não é o Walter Rodrigues. Quem diz isso é o Dr. Sérgio Mies, médico, professor das clínicas do Albert Einstein, do Oswaldo Cruz, como é que eu lembro? Uma outra unidade de fígado também do Einstein, lá na Avenida Brasil, em São Paulo. Esse homem é uma sumidade. Já entrevistou ele? Eu tenho uma fita com ele. Ah, que bom. Fui fazer uma entrevista, fui fazer uma sala de visita com ele lá dentro do Einstein. Então... Mas hoje, então, você está curado? Graças a Deus. Curado mesmo, curou. Eu estou curado. Se deu, graças a Deus. Porque é onde eu falo para você do São Judas, sabe? Porque você tem que conversar com ele. Agora também tem outra, sabe? Eu sou assim, São Judas, faz isso para mim, faz isso. Se você não puder me ajudar, sai do meu caminho também. Não me atrapalha, deixa eu quebrar a cara. É mais ou menos assim. Ai, que Deus, que bom. Fico feliz. Graças a Deus, eu estou muito bem. Agora me fala uma coisa, eu queria saber a sua opinião sobre a festa do Divino. Como a festa do Divino? Tua opinião sobre a festa do Divino em Mogi das Cruzes. Bom, a festa do Divino é o seguinte. Quando eu entrevistei o Costinha, você viu a sala de visita que eu fiz com o Costinha? A colocação do Costinha foi campeã. Ele falou: Walter, a pomba do Divino já está até sem pena de tanto que os festeiros arrancaram. Você interpreta do jeito que você quiser, entenda como quiser. Mas eu acho, por exemplo, que nem agora, eu sempre vou lá fazer a festa do Divino. Eu peguei o Ayrton Nogueira, chamei ele, falei: Ayrton, por que está aí isso aí? Ele falou: Valtão, se não aumentarmos o preço, porque aumenta isso, aumenta aquilo. Quer dizer, houve uma grita geral. O próprio Mogi News não deu cobertura nenhuma para a festa do Divino. A Rádio Metropolitana também acabou se afastando, não deram cobertura que anteriormente era dada para a festa do Divino. E aí eu perguntei para o Ayrton, falei: pô, Ayrton, mas mudou até o horário da entrada dos palmitos? Ele falou: a Globo muda governador, a Globo muda presidente, não vai mudar um horário da festa do Divino. Foi essa a resposta que ele me deu. Que dá uma grana ali, ó. Pelo amor de Deus, hein? Você sabe quanto deu a festa do Divino? Não, quanto? Também não sei, ainda não vi.
Ainda não vi. Mas eles costumam colocar, né? Que eu acho que eu não vi. Isso aí eles não omitem, não. Eles falam bem disso aí. Tem uma senhora, eu não lembro o nome dela, que cuida da barraca dos doces lá e tal. Eu falei para ela, falei assim, mas e as doações? Ela falou, não dá para doar 1, 2 toneladas de abóbora, de mamão. Não dá, realmente tem que comprar, né? Bom, uma outra pergunta que eu queria te falar. Você já fez tantas entrevistas, você já contou, não, mais ou menos? Não tenho ideia, viu? Não tenho, mas... Queria que contasse, porque você até tem, apesar que tem aquelas lá da época da Rede Telviso, que eles sumiram tudo, né? 19, que eles sumiram com um monte, já desapareceu, e aí não teria mais ou menos uma noção. Agora, de todas essas entrevistas, você poderia citar algumas entrevistas, assim, que foram mais marcantes para você? Lógico, essa com o Dr. Sérgio Mies, que cuidou da hepatite. O Rui, como é que é o sobrenome dele? Dr. Rui, da nefrologia. Aqui. Esse homem, olha, Patrícia, a entrevista dele, as pessoas ligaram para Ana, assim, de baciada, para repetir. Quer dizer, não dá para você ficar colocando toda semana ou todo mês a entrevista. Mas essa do Rui, essa do Dr. Sérgio Mies, quem mais? Eu tenho uma série delas, assim. Essa pergunta é uma pergunta que pega a gente desprevenido, né? Porque são tantas boas. Né? Então, porque são tantas boas, realmente, que a gente acaba... deixa eu te contar uma passagem do Bispo. Eu fui lá no Bispo, aquele baixinho. Fui lá, cheguei e falei, eu quero fazer uma entrevista. Me apresentei, conversei com o cara lá, o assessor dele, né? Ele disse assim... eu falei, olha, eu sou da TV e tal, tenho um programa, né? Ele falou assim... Eu falei, eu queria fazer um programa Sala de Visita com o Bispo. Como é que é o programa? Eu expliquei, mas ele falou, peraí. Sumiu, demorou, assim, acho que uns 20 minutos ou mais, né? Aí ele voltou e falou, olha... O Bispo, como é que era o nome dele? Aquele baixinho lá que foi embora. O que foi transferido? Dom Ayrton? Dom Ayrton. Nunca fui com a cara dele. Então, aí ele falou assim, é o seguinte... Você achava? Ele falou para você fazer a pauta aí, o que você vai perguntar, e depois ele dá uma resposta. Eu falei pro cara, como é que é? Falei, é o seguinte, amigo... Que ele se achava, tô falando. Falei, é o seguinte, amigo. Nunca eu fui na igreja falar para ele qual sermão que ele tinha que dar. Nunca fui na igreja orientar ele como faz um casamento. Nunca fui na igreja falar para ele como que tem que ser um batizado ou uma crisma. Fala para ele isso aí. Catar batata. Fui embora. Catar coquinho. Na abertura de um programa meu, eu falei, olha, eu... Quero pedir desculpa pros ouvintes, pros telespectadores, que me pediram que fizesse uma entrevista com o Bispo, só que não foi viável. Porque o programa é meu e falei isso que eu estou dizendo aqui agora. E jamais ele vai ter o privilégio de falar no meu programa. Nem no meu, esse não. Apesar que agora Estou numa festa do Divino, de repente fui cercado assim por 5 senhoras. O senhor foi muito indelicado com o Bispo. Quer que eu te fale uma coisa? Eu falei, leva ele para casa de vocês, isso aí. Aê, garoto, assim que eu gosto. Que isso, bom. O programa é meu, não vou ficar aí me curvando para os outros. Sem comentários. O novo é bonzinho. Esse novo eu também... Esse novo que tá aí, esse cara vale em ouro. Eu tenho ouvido muitas coisas boas a respeito dele. Eu esqueci o nome dele, como é o nome dele? Dom Pedro Luiz. É isso? Eu tenho ouvido muitas coisas boas da pessoa dele. A diferença de comportamento em relação ao outro. Só coisas boas, só coisas gostosas assim, que eu tenho ouvido a respeito da pessoa dele. Ele não tem guarda-costa. Ele não tem guarda-costa. Agora fala uma coisa aqui. Na tua vida, assim, você poderia me citar assim, um momento assim, de muita emoção, inesquecível? Olha, tenho sim. Um momento de muita emoção. A minha mãe, ela faleceu com 365 tumores de câncer nos ossos. E a minha mãe é daquelas mulheres antigas, né? E ela fumava um cigarrinho de palha.
E ela estava no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, que nós levamos ela para lá para ver, né? Se tinha algum recurso ainda e tal. E aí meu irmão falou assim, Careca. Eles me chamavam de Careca porque o meu cabelo começou a crescer quando eu tinha 3 anos. Ele falou, Careca, eu vou almoçar, fica com a mamãe aí. Aí minha mãe estava no leito, ela falou para mim assim, faz um cigarrinho de palha para mim. Eu fiz, acendi, entreguei na mão dela e saí numa sacadinha, assim, uma varandinha, né? Foi o último cigarro que eu fiz para minha mãe. E o meu irmão voltou em seguida que ele tinha esquecido o dinheiro. Ele falou, a mamãe tá morta. Eu falei, como é que é? Ele falou, a mamãe tá morta. Eu pus a mão assim. Foi uma das coisas que marcou a minha vida e não vai dar para eu esquecer nunca. Essa foi uma das passagens assim que marcou a minha vida. Porque eu era o caçula. Aliás, continuo sendo o caçula, né? De 16 irmãos. Acabou ficando eu e a minha irmã, Olinda, que está lá em Presidente Prudente, e sofre de mal de Alzheimer há 17. Então eu sou um cara que eu posso me intitular assim, que eu sou feliz, sabe? Quando você faz aniversário? Dia 10 de outubro. 10 de outubro. E o que você faz nas horas vagas? Olha, o que eu faço nas horas vagas, eu me prendo muito em coisas assim da maçonaria, sabe? Porque eu gosto. Eu sou um estudioso mesmo disso aí. E gosto, às vezes, de ficar lendo algumas coisas e tal. E nem eu estava lendo, desse aí eu estava lendo umas frases que o Clemildes, que foi uma das grandes potências da maçonaria, ele escreveu, sabe? Ele disse que todos nós somos top de linha, ou já fomos vitoriosos, todos nós, sem exceção, porque um dia nós fomos espermatozoide e chegamos na frente. Assim, alguma decepção na tua vida, assim? Tive. E quer que eu te fale, uma das decepções da minha vida foi quando eu saí da Rádio Diário de Mogi. Foi a maior decepção que eu tive na minha vida, porque sabe quando você não deve, quando você acha que você está sendo mais do que leal, entende? Nossa, aquilo ali, eu fiquei em casa, Patrícia. Não, eu fiquei a Margarida está aí, eu fiquei uns 2 meses que eu não podia ouvir um barulhinho, me irritava, sabe? Nossa, eu fiquei... Agora, teve gente que hoje já vinha comendo na minha mão, e hoje ainda continua comendo, que encontrou comigo na rua uma vez e disse assim, ora, Valtão, eu pensei que você ia embora de Mogi. Depois desse caso aí, desse ocorrido aí com a rádio, pensei que você ia vender sua casa e ia embora de Mogi. Eu falei, não. Mesmo que eu devesse, eu não faria isso. Eu teria hombridade para ir falar com o Totti, conversar com ele, tudo que eu tinha vontade. Agora, eu ir embora de Mogi, por quê? O que eu fiz de errado? Ah, já sei. Foi colocar meu filho, Walter, e a minha filha, Solange, para trabalhar na rádio. E assim mesmo, para você ver a confiança que o Totti depositava em mim, que ele falou, ó, você pode ficar lá com a tua irmã, com esse problema, ela está doente, deixa lá. Eles cuidam aqui. O que levou o Totti a proceder dessa forma comigo? Confiança. Confiança e principalmente pela forma como eu tratava ele. Entende? Eu acho que o Totti imaginou assim, os filhos deles devem ser igual a ele. E não é. Imaginou errado porque os dedos das mãos são iguais. Né? Isso aí tá mais do que, né? Nossa Senhora. Bom, agora eu percebo que você
já virou, né? Você sempre faz no teu programa, você fala, né? Tudo que eu fiz, termina o programa, né? Tudo Porque tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz do meu jeito, é isso? E é sempre assim mesmo. Tudo que eu faço na vida... É um bordão já. Virou um bordão, porque realmente eu faço do meu jeito. Tem uma maneira diferente de eu tomar banho? Não tem. Tem que ser do meu jeito. Tem uma forma diferente de eu comer ou gostar de um doce? Não tem. Tem uma maneira diferente de eu gostar da minha neta? Não tem. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer do jeito da gente, que é para você ter certeza que você está em paz com o Criador. Tá certo. E me fala mais uma coisa, se você tivesse que dar um Oscar para alguém, quem você daria esse Oscar? Aonde? Aqui em Mogi? Na tua vida, assim. Vamos falar, né? Nós estamos em Mogi, né? Se precisasse... Eu daria um Oscar aqui em Mogi para quem, meu Deus do céu? São tantas pessoas boas com quem eu convivo, sabe assim, no dia a dia, no comportamento de cada um. Mas eu vou ser bem sincero para você. Uma pessoa que eu acho que eu daria um Oscar aqui em Mogi é para Onélia Miranda, que está à frente da ACD, presidente da ACD. Mogi. E outra, escuta, o que eu vou te falar. Por que eu daria esse Oscar para a Onélia? Pelo carinho que ela tem com o João, com os filhos. Ela é uma fofa. Com a Dona Bela, sabe? Com o finado seu Luiz, entende? Então, esse Oscar, esse troféu, seria para ela. E tem outra. Você não sabe a surpresa que a Onélia fez para mim, para eu e para Margarida. Você não imagina. Quando a Carla fez 3 anos, a idade da minha neta hoje, de repente tocou a campainha em casa, um ramalhete de flores para Carla, quando ela estava fazendo 3 aninhos. Essa mulher é uma doçura. Ela é uma doçura. Então, Onélia, meu Oscar é para você. Ela merece, realmente ela merece. Olha, qual assim, né? Você já deve ter passado dos 60 anos, não vou perguntar a tua idade, mas eu sei que tem menos de 70. Mas assim, tudo que você já viveu, qual seria a sua filosofia de vida? Se você tivesse que mandar um recado para as pessoas em relação à vida, em relação aos seres humanos, às pessoas, para a gente terminar o programa, o que você falaria para as pessoas? Olha, o que eu posso falar, sabe, se você consegue deitar e dormir, você está em paz com o mundo e com Deus. Porque eu acho que na vida, sabe, Patrícia, tem tantas coisas que às vezes você tropeça, você tromba, mas na realidade, a melhor coisa do mundo é o reconhecimento pelas coisas boas que as pessoas fazem por você. Eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague. Eu digo isso porque quando eu estava nessa crise dessa hepatite C, eu pude selecionar um bocado de amigos. É isso aí que eu posso dizer. Tá certo. Walter, querido, que bom, né? Infelizmente, o programa só tem 58 minutos praticamente, né? Mas que prazer de tê-lo aqui, conhecer um pouquinho mais da sua pessoa, ficar mais encantada ainda pela sua pessoa. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, você e a sua família, viu? E foi muito legal, eu curti muito aqui estar batendo esse papo com você aqui hoje. Olha, vocês que vivem me cobrando para eu fazer um programa com a Patrícia, não, vocês não perdem por esperar. E o que eu estou falando aqui não é porque eu estou conversando com a Patrícia aqui, não. Ela já disse que eu e ela já tivemos um desentendimento que eu te peço desculpas mais uma vez. Eu me arrependo até hoje daquele gesto que eu tive, porque
aquelas pessoas nunca mereceram o nosso carinho, a nossa atenção. Tudo que eu fiz na vida, Patrícia, eu fiz do meu jeito. Aê, dá um beijo aqui. Tudo de bom pra você. Deus te abençoe, lindo. Você também. Aê.